Vitórias inesperadas, goleadas marcantes, jogos que, meu Deus do céu, de tirar o fôlego. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Salve galera, esse é o canal MB Arena e sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o que aconteceu nessa rodada da Champions League. Cara, essa rodada de terça-feira foi coisa de maluco, meu. Foi bagulho de maluco, meu. Falar pra você, muitos gols. Acho que essa rodada de terça-feira é bem interessante quando tem esse sistema de 3 jogos, porque terça-feira sempre sai as maiores goleadas. Terça-feira sempre sai o maior número de gols. E é impressionante, é só jogaço que tem. Terça-feira sempre sai muito jogaço. Mas antes da gente conversar do que aconteceu nesses confrontos da Champions League, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho para a notificação de novos vídeos, curte o vídeo para engajar, para alcançar o máximo de gente, o máximo de amantes do futebol que ama essa competição tão amada que é a Champions League. E, sem mais delongas, tamo junto e bora pro vídeo. E para começar, vamos falar sobre a vitória do Manchester City fora de casa contra o Villarreal. O Villarreal pegou o Manchester City lá no El Madrigal e o City ganhou por 2-0, com gols de Haaland aos 17 minutos e gol do Bernardo Silva aos 40 minutos. E eu vou falar uma coisa pra você, os últimos jogos do Haaland ele vem cravando gol pra caramba, mano. Vem cravando muito gol, cara, eu vou falar pra você. A fase da hora o Haaland, eu tenho que citar o Haaland porque, parabéns, tá, fez um jogaço da hora. Outro jogo, também, esse jogo terminou 0-0, foi entre Karate e Pafos. A única coisa que teve demais nesse jogo foi o cartão vermelho, só que, cara, não interferiu em nada, porque o jogo terminou 0-0, não tá acontecendo nada demais. Eu esperava gol, não teve gol, fazer o quê? Outro jogo interessante também foi o Copenhague 2 e a vitória do Borussia Dortmund contra o Copenhague. Falar pra você, o Borussia Dortmund, ele precisou se recuperar do jogo que ele jogou contra. Foi domingo ou foi sábado? Foi sábado. Do clássico contra o Bayern de Munique. E ele fez 4-2. Tipo assim, é bom pra aumentar o ânimo do time. Que, se não, cara, você é louco, cara. Você é doido. Nada como uma boa vitória assim na Champions League. O Copenhague não é tudo isso, tá ligado? Mas assim, já tá ótimo, meu. Já tá pra ir bem na classificação, pra não sofrer sustos e conseguir uma classificação melhor durante essa fase de liga aí, velho. Se você assistiu esse jogo do Borussia e gostou dos gols, deixa aqui nos comentários. Outro jogo bravo dessa rodada foi entre Newcastle e Benfica. O Newcastle fez 3-0 no Benfica. O gol de Anthony Gordon aos 32 minutos, que joga muito Anthony Gordon, jogadoraço. E o Burns, que fez gol aos 70 e aos 83. Assim, falar pra você, é bom, mano, que ele vem bem assim na Champions League, porque o Newcastle merece, mano. Merece porque o time não é aquele time nosso, aquela superpotência, sabe? Ainda, né? Mas é um time bem organizadinho e merece essa vitória aí, jogou bem pra caramba. Outro jogo, eu vou falar uma coisa pra você, esse foi inesperado. Quando eu vi, eu não assisti, eu vi o resultado, eu achei que era brincadeira, eu achei que era zoeira, sabe? Que foi o 6-2 do Newcastle que o Napoli tomou pro PSV. Lá na Alemanha, lá na Holanda. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu não esperava esse resultado, não, cara. E eu vi o compacto, assim, do jogo. Cara, o esquema de jogar em PSV, cara, parece futsal, mano. No máximo 2 toques na bola. Cara, é impressionante, meu. Porque, cara, o modo que os jogadores se posicionam, cara, mano, é irado demais, cara. É irado demais. E eu vou falar pra você, parabéns pro PSV que conseguiu essa vitória com um time forte, que é o Napoli. Um time que tá indo bem, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro da Liga Italiana. Conseguiu ir bem, conseguiu fazer 6 gols. E caraca, mano, quem diria, hein? Quem diria, hein? Bate a resultado. Se você assistiu esse jogo,
Deixa aí nos comentários aí pra gente trocar essa ideia, velho. E pra começar o festival de gols, vamos falar sobre Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen na Bahia Arena. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Foi um 7-2 que, mano, você é louco, cara. Você tá maluco, cara. Você é louco. Todos os times treinados pelo Luiz Henrique, mano, ele sempre dá essas goleadas. Meu Deus do céu, cara. Você é louco. Mas vamos falar quem fez os gols. Quem fez o gol do Paris Saint-Germain foi o Pancho aos 7 minutos. O Doué fez 2 gols aos 41 e aos 48. O Kvaratskhelia fez aos 44. Fez aos 41. Aos 41. Nuno Mendes fez aos 50. Dembélé fez aos 66. E o Vitinha fez aos 90 minutos, fechando o número de gols pro Paris Saint-Germain. E os 2 gols do Bayer Leverkusen foi feito pelo Alex Garcia, aos 38 de pênalti e aos 54. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Que resultado... Mano, deve ser horrível tomar um resultado desse acidente, mas é fogo, mano. O Paris Saint-Germain é o atual campeão. Jogar contra o atual campeão é isso. Se você não se segurar, goleada tu vai tomar. E tomou, porque, cara, falar pra você, eu não assisti o jogo, mas eu tava assistindo o jogo do Arsenal. Vai falar pra você, deve ter sido um jogaço. Quer dizer, ter sido isso não, foi um jogaço. Pra ter 7 gols, ou 7 gols não, pra ter 9, o jogo no 9 gols, nossa, foi muito gigante, cara, você é louco, tá maluco. E méritos pro Paris Saint-Germain. Ele não tem um super craque, apesar que o Bola de Ouro joga lá, né? Mas ele não é aquele super craque, mas, tipo assim, é um time bem compacto, joga bem, é decisivo e sabe aproveitar as oportunidades. Se você assistiu o jogo do Paris Saint-Germain, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia aí. Outra goleada aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não esperava essa goleada. Eu juro pra vocês que eu não esperava essa goleada. Por quê? O time vinha bem. Na última partida da Champions League, jogou bem pra caramba. Tá ligado? E tomou 6 gols, velho. Tomou 6 gols. E quase tomou mais. Que foi o Olympiacos. O Barcelona, dentro de casa, fez 6-1 no Olympiacos. Cara, falar pra você, jogando muito. Vamos aos gols. O Fermin Lopes fez um hat-trick. Um garoto Fermin Lopes. Aos 7 minutos, aos 39 e aos 72. O Yamal fez aos 68 de pênalti. E Rashford fez gols aos 74 minutos e aos 79. E o El Kabad que é do Olympiacos, fez o gol aos 53 de pênalti. E teve um lance que, vou falar uma coisa pra vocês, pra mim não foi expulsão. Que foi a expulsão do Eze, aos 57. Cara, esse rapaz aí, eu acho que, tipo assim, ele tá bom, ele tava com a mão, mas só que o rapaz tava olhando de frente, sabe? Eu acho que é porque o VAR não pode chamar em decisão de vermelho assim, amarelo, cara. Amarelo, que já tinha o primeiro amarelo, né? Dá o segundo amarelo e tomou o vermelho. Mas eu acho que eu acho que a regra se impõe agora. Porque o juiz poderia chamar, apesar que foi falta com amarelo, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas eu acho que foi porque tomou o primeiro amarelo, acho que poderia ser falta com amarelo. Por isso, aí tomou o vermelho e foi expulso. Aí o jogo descambou de vez, tá ligado? Méritos pro Barcelona, e apesar que o Rashford quase fez um gol no começo do jogo de joelho, eu falava com você, foi uma baita partidaça. Eu assisti só o finalzinho, eu peguei o terceiro gol tava 3-1 quando eu vi. Depois o Barcelona fez mais 3 gols. E tava jogando muito. Pedri gastando a bola. Cara, jogando muito. Baldé muito bom, cara, muito bom. O Barcelona tava desfalcado, tava sem Rafinha, tava sem o Leva e sem o Ter Stegen. Mas mesmo assim o Barcelona jogando muito, tá ligado? O Pedro organizando o meio campo, ele e o De Jong. Eu vou falar uma coisa pra você. Parabéns pro Barcelona, que foi um baita resultado dentro de casa e soma esses pontos aí pra se classificar sossegado como na temporada passada.
Só não pode fazer o que fez na temporada passada, apesar que foi até a semifinal, tá ligado? Poderia ir melhor, apesar que caiu pra Inter de Milão, né? Caiu pra Inter de Milão. Aí que a Inter de Milão era problema na temporada passada. Se você assistiu o jogo do Barcelona, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. E vamos ao jogo do Arsenal. O Arsenal ganha de 4-2 Atlético de Madrid. Cara, o primeiro tempo já era pra ter saído o gol. O gol só foi sair no segundo tempo. No primeiro tempo, o Raya, ele saiu pra abafar a bola. Só que ele foi esperar a bola sair, só que a bola não saiu. Aí o Simeone, não o treinador, o filho do Simeone, ele vai, a bola sai, ele divide com o goleiro, a bola sai e ele toca pro Julián Álvares. O Julián Álvares chuta e quase fez o gol sem goleiro, cara. E também teve deixa eu ver, teve o chute do Eze, que também gastou a bola, jogou muita bola, jogou bem pra caramba, comandou bem o meio campo. O Eze quase fez um golaço, só que a bola bateu no travessão. Isso daí foi os 4 minutos do primeiro tempo. E também o Álvares, ele quase faz um golaço, acho que saiu no começo do segundo tempo. Ele quase faz um golaço de fora da área, um baita chute que a bola bateu no travessão. E eu vou falar pra você, ia ser um golaço. Mas vamos aos gols. E teve o gol do Martinelli no primeiro tempo, que foi anulado por impedimento. Que também o Martinelli jogou muito. Tava impedido mesmo. Mas vamos aos gols. O primeiro gol foi o gol do Gabriel Magalhães, com um cruzamento brabo do Rice, velho. O cruzamento brabo do Rice, o Gabriel Magalhães fez o primeiro gol de cabeça. O segundo foi do Gabriel Martinelli. Aquele Luiz Kelly também gastou uma bola nesse lance aí, porque o Luiz Kelly, ele saiu levando um monte de jogadores. Ele foi armando a jogada por dentro e deixou o Martinelli que deu um tapa na bola, um tapa de qualidade na bola. Você é doido, mano. E fez o gol. Aos 64. E depois teve um gol do Gyökeres, 2 gols do Gyökeres. Uma com a assistência do Eze, que ele aproveitou, não foi um golaço bonito, mas centroavante que tem aquela bola ali, tem que matar, tem que fazer o gol. E ele fez o gol. Aí ele aproveitou o oportunismo com a assistência do Eze. Na verdade o Eze chutou, só que a bola bateu no Gyökeres, o Gyökeres aproveitou e fez o gol. E o outro gol foi uma assistência do Rice, cara, também o gol do Gyökeres. Esse gol aí, não foi um gol de coxa, foi um gol de sarrado na bola. Ele sarrou a bola entrou para dentro do gol. E ele que conseguiu cavar, e ele que estava precisando fazer os seus gols. E os gols não estavam vindo, e quem diria que veio num jogaço contra o Atlético de Madrid, velho. Ver esses dois gols aí. E assim, tirar a seca de gols, assim o Arsenal continua bem pra caramba nessa competição. Se você assistiu esse jogo, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia sobre o grande Arsenal que ganhou hoje 4-0 o Atlético de Madrid, que é um baita time. Pessoal, que rodada foi essa? Rodada com muitas goleadas. Uma rodada que, cara, foi muito emocionante. Goleadas que ninguém esperava. Eu falava pra você, quem iria imaginar que o PSV ia golear o Napoli? Cara, impressionante, sabe? E tipo assim, apesar que ninguém esperava. Você sabe, eu também não esperava. Eu não esperava. E eu vou falar pra você, méritos pro PSV, méritos pro Paris Saint-Germain, que goleou fora de casa, méritos pro Barcelona, que goleou, é o Olympiacos, só que o Olympiacos vinha jogando bem, deu trabalho na última rodada, o Barcelona conseguiu golear o Olympiacos. E méritos também do Arsenal, que goleou o Atlético de Madrid. E se você assistiu esses jogos e falou, nossa, se gostei dessa rodada, deixa aqui nos comentários. E antes de terminar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clica no sininho, ativa o sininho para notificações de novos vídeos. Curte esse vídeo para esse vídeo engajar para mais gente que ama esse esporte tão querido que é o futebol. E clica no sininho de novo para notificação de novos vídeos, porque amanhã tem vários times aí bons que vai jogar na Champions League. Tem o Bayern de Munique vai jogar amanhã, o Chelsea vai jogar amanhã, e destaque amanhã que vai ter um baita jogaço
recriando uma final de Champions League, acho que foi de 2017, acho que foi 17, não lembro se foi 16, 17, que é entre nada mais nada menos que Juventus e Real Madrid. Cara, que jogaço que vai ser entre Juventus e Real Madrid. Cara, eu tô curioso. Eu também tô curioso. E tamo junto, até o próximo vídeo e falou!